Muito bom dia, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na manhã desta sexta-feira aqui na Secretaria Municipal de Educação com o professor Valdir Berti, secretário municipal, que gentilmente tirou um tempinho para nos atender, falar com nossos leitores sobre as questões relacionadas à possível volta às aulas presenciais ainda no ano de 2020. Professor Valdir, bom dia, obrigado por nos receber. Bom dia, Diego. Bom dia, Laura. Um prazer muito grande falar com vocês, os ouvintes Mais Tupã. É sempre bom recebê-los aqui e falar de um assunto que a gente gosta muito, de educação, né? Estou muito à vontade. Fiquem tranquilos para qualquer eventual dúvida que vocês tenham. Professor, 2020 está sendo um ano totalmente atípico, né? Temos a questão do Covid. Ontem em Tupã, algumas pessoas relataram que sentiram a terra tremer, um possível terremoto. Então, muitas coisas diferentes nesse ano. E a grande pergunta é, as aulas presenciais voltam em 2020 ou só 2021? Realmente 2020 é um ano assim que a gente não pode, né? Ou nós não podemos fazer previsões, né? Estamos vivendo sobre um novo normal, né? E o novo normal tem mostrado o tempo todo que nós não podemos fazer assim grandes projeções, que o imponderável sempre está perto de nós. Mas vamos lá. Né, nós temos que fazer um planejamento com relação às aulas. É muito importante que a população saiba, né, qual é a posição da Secretaria da Educação e qual é a posição que o município de Tupã vai tomar frente a isso. Bom, Diego, foi assim, eu já vi algumas cidades se manifestarem, não é? E inclusive os prefeitos publicando decretos. Nós vimos isso em Baço, nós vimos isso em Quintana, nós vimos isso, me parece que Parapuã, enfim, as cidades já estavam assim, tomando uma posição com relação a essa volta e determinando os decretos. Bom, eu conversei com o prefeito e o prefeito, falei para ele que Tupã, então nós temos uma diretoria de ensino, Tupã nós temos redes de ensino grandes particulares, nós temos curso superior de universidades, cursos técnicos, então que seria muito conveniente que nós fizéssemos assim, não é? Uma rodada ouvindo todo esse pessoal. Todos os participantes do sistema de educação. Exatamente, todos os participantes desse sistema, todo mundo que trabalha com educação, todo mundo que mexe com educação. Inclusive, Diego, nós ouvimos as instituições, entidades e sindicatos, tá bom? Então eu vou dizer para você, nós ficamos mais ou menos, Diego, uns 20 dias ouvindo essas instituições. Olha, para você ter ideia e os ouvintes assim terem o panorama do que aconteceu, eu vou contextualizar. Nós chamamos aqui, tá, para conversar. A POESP esteve aqui, não é, com o presidente regional, professor Ari, conversamos, estiveram aqui também outros integrantes da POESP, o Edivaldo, o professor Wagner, a professora Cidinha, e a posição da POESP foi unânime, né, de não voltar o ano de 2020. Não é que eles não queiram voltar, é que o momento não é adequado. O momento é bastante delicado. Exatamente, tá bom? Então, nós ouvimos também o CPP, né, o Centro do Professorado Paulista, esteve aqui também o Silvio Santos, que é o vice-presidente de todo o estado do CPP, e o supervisor Hércules também esteve aqui conosco, tá bom? Quando eu digo esteve aqui conosco, eu estou dizendo assim, todas as reuniões estiveram presentes, o prefeito, não é? O doutor Miguel, que representa a área de saúde. Não é? E o doutor Jota também participou, nos dando toda a orientação jurídica, tá bom? Quando nós podíamos fazer presenciais, fizemos presenciais. Quando não podíamos, fizemos remota, tá bom? E aí nós fomos ouvimos também a rede protetiva. A rede protetiva hoje, ela tem, não é, de instituições e entidades que fazem parte, em torno de, cadastrada conosco, a rede protetiva, 31 entidades.
Tá? Então foi todo um trabalho transdisciplinar. Transdisciplinar, Vários aspectos, exatamente. vários conhecimentos. Vários conhecimentos, várias pessoas. Para você ter uma ideia, a rede protetiva ela é composta de CRAS, CREA, Conselho Tutelar, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todas as instituições, né, que cuidam das crianças e dos adolescentes na cidade de Tupã. E aí ouvimos também, fizemos um levantamento, 98% se posicionaram pelo não retorno. Também conversamos com todas as escolas particulares, Diego, todas as escolas particulares. Então eu vou colocar para vocês as escolas particulares assim grandes, não é? Então, por exemplo, o Colégio São Pedro, não é? Conhecido como Objetivo. Fizemos com o Colégio Alta Paulista, o Poliedro. Conversamos também com o Seletivo, o Sistema Ângulo. Conversamos também com a Escola Adventista, tá? Todos foram unânimes por não voltarmos nesse momento, tá bom? Todos estão entendendo a delicadeza deste momento. A delicadeza. Estamos começando, de certa forma, a descer a curva, que foi tão falada a curva. Exatamente. Talvez a volta às aulas agora possa fazer com que essa curva retome, né? Exatamente. Então, o doutor Miguel, sempre nessas reuniões, foi até bom você ter falado dessa questão da curva, né? O doutor Miguel sempre nos explicou em todas essas reuniões, né, como estava Tupã na questão do índice de contaminação em Tupã, né? Nós estamos no mês de setembro, é um platô que né, ele está assim, mas não desceu ainda, não há uma ascendência. Houve uma ascendência, mas não houve... Houve um ascendente, houve uma manutenção desse índice e ainda não chegamos na curva descendente. A curva descendente. Então o doutor Miguel sempre deixou isso muito claro, não é? E dada a questão que você disse, né, da situação e da delicadeza do momento, né, eu diria que é um momento assim para a gente pensar, o doutor Miguel sempre fazia essa explanação, mediante essa questão, né, colocando do município de Tupã, do Estado, não é, e até o que está acontecendo no mundo. Então as pessoas, a partir daquilo, elas tomavam decisões. Todas trouxeram, viu, Diego, pesquisa com os pais, tá bom? Todos me apresentaram as pesquisas com os pais, todos, né? As escolinhas particulares, Diego, houve assim um posicionamento, as menores, né, com questão assim, pedindo para que a gente desse talvez uma abertura para a questão do pré-2 alfabetização, tá? Aí nós conversamos com o doutor Miguel, não é? Claro que isso tem todo um protocolo, tem todo um protocolo para ser, não é? Colocado para essas escolinhas, isso precisa ser submetido ao comitê, entendeu? Mas o prefeito permitiu esse diálogo, tá bom? Conversamos também, Diego, com todas as escolas de ensino superior, participaram, então a Unesp participou dessa reunião, as faculdades FADAP e FAP, as faculdades FACAT e a Universidade Brasil. Novamente entramos nessa questão, né? No panorama que estamos hoje, no platô que Tupã se encontra, não é? E aí mais uma problemática. Essas escolas de nível superior, elas têm alunos de Tupã, entendeu? E da região. É a grande parte da região. Exatamente. Então, mesmo que você fizesse, digamos assim, né, um rodízio, respeitando lá 35% ou 20%. Bom, mas vamos pensar na prática, né? E foi essa a discussão que nós tivemos. Bom, então vamos pensar. Vem um ônibus com uma turma, depois assiste aula, depois a outra semana outra turma, ou nos outros dias outra turma, e assim sucessivamente. Isso pode gerar, né, um índice de contaminação por essa rotatividade. Percebeu? E principalmente pelo trânsito de pessoas pelo da trânsito região. de pessoas da região. Você poderia aumentar isso muito mais. Então, elas também foram unânimes em... Lembrando que em dias normais são dezenas de ônibus que vêm de fora para a cidade de Tupã, né? Perfeito. Então, elas optaram também por não voltar, manter o calendário 2020 com aulas remotas, não é? E para 2021 analisarmos esse cenário, se Deus quiser, com a vacina. Conversamos também com a ETEC, tá? Conversamos com o Instituto Federal e com a ETEC. A posição é a mesma, né? Dado, né,
ao protocolo extremamente rigoroso para você cumprir sobre a volta. E aí está, testar todos os funcionários, não é? Fazer higienização, enfim, manter aquele rigor com o número de funcionários e a questão que o Instituto Federal e a ETEC tem também de alunos da região, chegamos a uma conclusão, tá? Que não era de bom senso a volta para 2020. Tudo bem? Uma decisão em conjunto, ouvindo todos os participantes desse sistema de educação. Todos. Lembrando, algumas cidades da região já fizeram esses decretos, mas são cidades menores. Talvez a quantidade de alunos em Tupã seja o dobro, até o triplo da população total dessas cidades, né? Por isso que a decisão aqui em Tupã tem que ser mais pensada, mais alicerçada. Né, exatamente. Foi em função disso, né? Desse compromisso maior e dessa responsabilidade maior que nós temos. Conversei com o prefeito sobre isso e imediatamente ele entendeu a necessidade de se ouvir todas as instituições e entidades relacionadas à área educacional. Outra coisa, a diretoria de ensino, falei com a dirigente Lucimeire, ela também me passou, não é? Um resultado de pesquisa parcial. O Estado também está fazendo esse levantamento que a gente chama de pesquisa. Os pais, então, entram no sistema sede da Secretaria Digital e colocam. E aí também, né, a maioria dos pais tem se posicionado contra a volta. O retorno. Eu falei de todos e não falei da nossa, né? Tupã também fez, a nossa rede municipal fez pesquisa com os pais. Todos os pais responderam, ou digamos a grande maioria, e optaram também pelo não retorno. Os pais querem o seguinte: ou em novembro volta-se, mas volta-se com a vacina, ou para o ano de 2021. Então, Diego, como você disse, nós ouvimos todas essas instituições, todas essas entidades, todas as associações, todas as escolas, para quê? Para fazer uma coisa bem democrática, para fazer algo consensual e de diálogo com todos, tá bom? E aí nós passamos ontem, mediante essa pesquisa, né, essa conversa que nós tivemos, nós passamos para o departamento jurídico, provavelmente esse decreto sairá ou hoje ou no mais tardar segunda-feira. E nesse decreto, então, provavelmente estará o retorno das aulas presenciais, continuando apenas a vacina ou ao próximo ano, não há um retorno imediato previsto. Não, Diego, exatamente isso. Para o ano de 2020 não tem um retorno imediato previsto, exceção feita se houver, não é? Claro, a vacina, tá? Senão nós vamos projetar e planejar tudo para 2021. Eu quero destacar uma coisa muito importante, viu, Diego? Todas as instituições que eu conversei, todas as escolas, eles deixaram e deixam muito claro, que é claro que todos querem a volta das crianças, todos querem aula presencial, todos nós queremos, nós somos da área da educação e amamos esse contato com o aluno. A educação pra nós, a troca, né? Para nós troca acontece muito mais quando muito você está presente. mais do que mandar conteúdo e passar conteúdo. A relação da educação se faz na presença, né? E nas relações emocionais com os alunos. Entretanto, eu percebi com todas as instituições, com todas as escolas, aquele senso de responsabilidade maior, entendeu? Agora é hora de cuidarmos da vida, tá bom? Depois, a educação que os alunos perderam, nós educadores faremos o diagnóstico e vamos investir muito no ano de 2021 para que isso seja compensado. Então é um trabalho de prioridades. A prioridade nesse momento é o cuidado da vida, é o cuidado da saúde. E todas as ações que já vinham sendo desenvolvidas pela Secretaria de Educação, como mandar a lição para os alunos, a interação usando as redes sociais, as tecnologias possíveis, continuam sendo feitas, né, professor? Normalmente isso corre como se fosse em paralelo, né? As aulas que nós estamos falando remotas estão acontecendo, os pais têm sido grandes parceiros nossos. Aliás, eu aproveito para agradecer todos os pais que têm sido extremamente compreensivos e
nos ajudando nesse processo. O que a gente tem feito? Então a gente entra, manda a matéria para as crianças, prepara material. Os pais, claro, não são professores, eu destaco sempre isso, mas eles podem colaborar conosco, isso eu estou falando para todas as redes, né? No sentido de que perguntar para o filho, para a criança, olha, se fez atividade, não é? Garantir que essa criança tenha um momento de estudo, não é? Não é fazer pela criança, não, isso não, né? Nem esperamos isso do pai. É mais motivar, é mais incentivar. motivar, conversar e criar possibilidades para que isso seja feito, tá bom? Mas manteremos então exatamente esse sistema de aulas remotas que nós chamamos. Tá? Tudo isso em todos os níveis. Em todos os níveis, e é o que é possível no momento. Né? É o possível no momento, é o real, né, e o possível neste momento de pandemia. Professor, outro assunto que surgiu na última semana, começo da semana, é a questão do IDEB, que houve uma variação no índice de Tupã. A que o senhor atribui? O senhor já pôde analisar com calma, mesmo no meio dessa pandemia, tantas preocupações, tantas ocupações, e mais um detalhe agora para se atentar, a questão do IDEB, do índice de Tupã, esse índice geral. O senhor já conseguiu fazer uma análise de tudo isso? Olha, eu sentei com a minha equipe, sim, né? Nós fizemos uma análise do nosso IDEB, você tem toda a razão. Aconteceu, sim, eu analisei que no geral, por exemplo, nós estamos, viu, Diego, é bom que se destaque isso, não é? E bom que a população saiba, nós já cumprimos todas as metas, tá bom? A meta para o Plano Nacional de Educação do IDEB é 6, tá? Então, para 2021 encerra-se, nós temos que chegar em 6, tá? Todas as nossas escolas passamos na média, estou dizendo média, já passamos, nós estamos com 6,7. Tá bom? Houve uma queda de 1/10 em relação aos anos anteriores. Isso. Isto houve, de fato, é verdade, tá bom? Mas o que a gente atribui? Olha, eu chamei aqui os profissionais da educação, não é? Claro, os diretores da equipe, né? E conversando sobre essa análise, talvez, né? Porque isso é uma projeção que nós sempre fazemos, tá bom? Talvez eles me destacaram, todos foram unânimes, a adaptação com o próprio material. Não é? Nós tivemos na rede uma mudança. Tá bom? Nós tínhamos o material do ler e escrever, tá? E nós introduzimos o material SESI. Professor, mas então o material não é bom? Não é nada disso. Eu não estou dizendo, não, o material é bom, aprovado pelos professores com uma votação de 96%. Mas, quando você coloca um novo material, um novo currículo na rede, há um tempo para se adaptar. Toda mudança, ela depende de uma acomodação. Exatamente, ela traz uma estranheza e uma acomodação. Então, os professores precisam entender a natureza desse material, isso leva tempo, os alunos, a equipe gestora. Então, é isso que eles me passaram. E, por ser um educador, né, e entender de políticas públicas, creio que isso tenha um impacto, sim. Até porque foi uma variação mínima, né? Exatamente. E para você ter uma ideia, né, o município de Tupã ainda tem hoje a escola, né, quando a gente faz assim individualmente, de maior desempenho. Né? A escola com melhor desempenho na cidade é uma escola municipal. É uma escola municipal de toda a região, ela tem um desempenho de 7,7. Tá bom? Então, mas acho que é até interessante, desculpa cortar, professor, mas para quem está assistindo entender, o que significa um IDEB de 7,7? Então, você veja bem. Qual é a escola que teria um IDEB de 7,7? Então vamos lá, né, para vocês entenderem. O Brasil faz parte da OCDE. O que é a OCDE? É uma organização europeia dos países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. O Brasil e a Argentina foram convidados, sempre são convidados para prestar e fazer parte desse grupo. E aí eles projetam metas de qualidade de vida e metas para a educação. Tudo bem? Então foi projetada uma meta de desempenho dos nossos alunos, que 2020, os alunos que chegassem numa meta 6, tá? Ele é considerado por esse grupo de países com desempenho extremamente favorável, tá bom? Então, dizer que nós chegamos a 6, em desempenho 6, ora, nossos alunos, eles estão muito bem na questão educacional, tá bom? E nós estamos com 6,7, tudo bem? Ótimo. Ficou claro? Claro. Tá bom, então, o segundo ponto que a gente estava analisando decorre-se de quê?
E aí eu fiz uma análise. Bom, quando você traz esse IDEB, a gente precisa conhecer esses indicadores, não é? E estudá-los. O IDEB, tanto o IDEB quanto o SARESP, ele traz 2 pontos que nós precisamos considerar. O primeiro é desempenho, o segundo é fluxo. Desempenho é nota, tá bom? Nota de língua portuguesa e matemática. O segundo é fluxo. O que é fluxo? Aí vem o problema social, tá bom? O fluxo está relacionado com desistência, com transferência e com abandono, tá bom? Nos anos iniciais ocorre muito pouco, mas nas escolas de periferia, ou digamos assim, eu não vou chamar de escolas de periferia, mas das escolas que nós temos assim mais afastadas. Que tem, né? Crianças em maior situação de vulnerabilidade social. Palavra perfeita, muito obrigado, a palavra seria essa. Você acaba os pais saindo, mudando de cidade. Então, quando nós analisamos, foram 2 escolas, não foi o desempenho. O desempenho em matemática e língua portuguesa, que diria, da aprendizagem, foi muito boa. O problema foi essa saída. Essa questão desse fluxo, saída de alunos. E quando ocorre esse fluxo, para as pessoas entenderem, hoje nós temos no Brasil e no estado de São Paulo todo o sistema integrado. Entendeu? Se a criança não fizer matrícula na outra escola, aquela escola que você deu a transferência é penalizada. Você está entendendo? Não, sim. Então, isso estamos assim atribuindo nessas 2 escolas que não foi questão de desempenho, mas foi questão de fluxo. Então, o ano que vem, claro, nós vamos ter que cuidar mais disso. Digo para você, Diego, é uma coisa que extrapola, entendeu? O âmbito educacional e vai para um âmbito social da necessidade dos pais, mas você imagine, né? Essa mudança das pessoas, essa rotatividade que as pessoas têm e levam a criança, pegam a transferência e não fazem a matrícula, né? Então é uma situação que nós precisamos cuidar. Mas foi isso, Diego, no geral, graças a Deus, né? O município de Tupã, ele tem um desempenho e esse desempenho atende aquilo que foi proposto pelo IDEB de 2020 e passamos. O que nós temos que cuidar, entendeu? Seria dessas crianças mais vulneráveis, não a questão da aprendizagem, mas a questão de permanência na social. Questão na verdade, social. Então, para a gente entender, o IDEB, ele, mais do que mensurar se a criança aprende ou não na escola, ela avalia todo o âmbito social, âmbito que extrapola a educação, a aprendizagem, mas sim ao convívio da criança, a permanência da criança na escola, a função social da escola também é avaliada pelo IDEB. Perfeito, né? E tem os mesmos valores, só para você entender. Tem peso 1 para desempenho e peso 1 para essa questão de fluxo. Tá bom? Tanto Diego, se você pegar, por exemplo, eu ouvi uma entrevista da dirigente, né? E todos os índices melhoraram, né? Isso é muito bom, da diretoria de ensino, mas o nosso problema do ensino médio, e aí eu estou falando assim, em âmbito estadual, é a desistência dos alunos. Entendeu? Essas desistências dos alunos, exatamente, que é esse fluxo que nós estamos falando, que mais tem impacto no desempenho das avaliações. Tá bom? Ótimo. Acho que podemos esclarecer vários temas. Falamos sobre a questão do retorno ou não das aulas, falamos sobre a questão do IDEB. Só lembrando para quem está chegando agora, o professor Valdir explicou, detalhou muito bem como foi o processo de tomada de decisão para um não retorno imediato das aulas presenciais na cidade de Tupã no ano de 2020. Só retomando um pouquinho, só para a gente encerrar, então, as aulas não têm uma previsão de retorno imediato. É isso, né, professor? Não. O decreto, volto, né, a dizer para você, fizemos toda essa rodada com todas as instituições, ouvimos toda a área da educação, ouvimos a área que é a área principal e responsável da saúde, né? E com o apoio do departamento jurídico, o prefeito acompanhou todo esse movimento e nós decidimos, né? E eu vou dizer, decidimos com base e na conversa e, né, com todas essas entidades e instituições, que nós não voltaremos
no ano de 2020, salvo, não é? Vamos colocar aí, porque esse ano é o ano do imponderável, Imponderável. né? É do imponderável, salvo se houver, é claro, vacinação para as nossas crianças. Quero deixar claro que todas as instituições, todas querem o retorno, mas nós não estamos retornando agora por conta de responsabilidade. Agora não é hora de ficar discutindo, não é? Se 10% dos alunos devem voltar, 10% não devem voltar. Agora é hora de cuidar das crianças, manter, né, e preservar as nossas crianças. O ano que vem nós vamos nos programar, nós vamos cuidar dessas crianças, entendeu? Ah, professor, ele está perdendo um ano. Nós temos a exata dimensão que não será um ano 100%, nós estamos fazendo o máximo, todos nós estamos fazendo o nosso máximo com as aulas remotas, tá bom? Mas eu tenho assim, são 30 anos de magistério e eu acredito muito nas crianças. As crianças aprendem rápido. Nós vamos compensar isso com aulas de reforço, com carga suplementar. Daqui a pouco as crianças vão chegar nesse nível de aprendizagem, tudo vai passar e tudo vai dar certo. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade que vocês nos dão para falar da educação e esclarecer as coisas da educação, né? Como que isso vem acontecendo. Quero agradecer também a todas as instituições e entidades que estiveram conosco e que, de certa forma, não é, elas se prontificaram a discutir isso, né? O que é importante. A educação ela funciona quando todos têm condições de participar, de dar a sua visão e de colaborar. O diálogo acaba sendo a pedra fundamental da educação nesse Sempre momento. foi, eu sempre digo, nós da educação gostamos do diálogo, nós da educação estamos abertos a todos, sempre podem vir aqui falar sobre a educação, que é aquilo que a gente gosta de fazer e aquilo que a gente entende. Quero agradecer ao professor Valdir, tirou um tempinho para atender, para falar conosco na manhã desta sexta-feira. Então, lembrando a todos, não há previsão, neste momento, de retorno às aulas no ano de 2020. Salvo apareça a vacina, nossas crianças sejam imunizadas, as aulas poderão retornar. Caso contrário, 2021, com toda a segurança, com todo o reforço necessário, as aulas deverão voltar, né? É isso mesmo, Diego. Perfeito. Agradeço ao professor Valdir. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.